Irmãos e irmãs, quando a gente começa a compreender o que significa a ressurreição de Jesus, e mais ainda do que sua ressurreição, a nova presença de Jesus, Senhor ressuscitado, sempre presente, mas de maneira diferente que antes. A gente tem vontade de reler todo o Evangelho, para não se apegar apenas à materialidade do que aconteceu nos milagres, nos encontros com Jesus. A gente quer reler o Evangelho como modelo de tudo que vai acontecer até a volta de Jesus, com esta nova presença de Jesus. E a gente deve aprender isso, reler todos os episódios do Evangelho que acontecerão antes da paixão de Jesus, mas que são ricos de ensinamento para nós que vivemos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, banhados naquela nova presença de Cristo ressuscitado junto a nós e nós junto a Ele, nele. Por isso, depois de semanas em que a liturgia nos apresentou o rosto de Jesus ressuscitado, as suas visitas aos discípulos, a sua característica de bom pastor, estamos começando a receber alguns episódios que são de bem antes da morte e ressurreição, mas que fazem todo sentido para a nossa vida. Hoje recebemos um episódio que não é muito antes da paixão, aconteceu logo depois do lava-pés, quando Jesus, conversando com seus discípulos, procurou fazer-os entender que o lava-pés que eles não compreenderam. Jesus disse a Pedro no lava-pés: um dia tu compreenderás. Pois na hora não compreenderam. Por que Jesus faz um gesto desse, tão esquisito? Gesto do escravo. Era esquisito. Ou então era super brilhante. Aquele gesto do lava-pés, Jesus manifestava de que abaixamento ele era capaz diante daqueles homens que não eram santinhos, não, e que todos iam fugir, renegá-lo ou até traí-lo. E ele se prostrou diante deles para que, como Jesus diz, eles acreditem que Jesus é eu sou. Quer dizer, o próprio Deus entre nós. Foi necessário muita luz na mente dos discípulos para compreender o que tinha acontecido durante aqueles 3 dias. Foi preciso muita força no dia de Pentecostes para que eles vençam o momento, saiam para a rua, anunciem a ressurreição de Jesus e o seu senhorio. E é exatamente por isso que nós também precisamos desta palavra no tempo pascal, quando Jesus quer nos preparar para a missão que também nós assumimos. Tu te lembras como Jesus sempre fala do Pai como aquele que me enviou. Mas no início do tempo pascal, no domingo da ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então era preciso que os discípulos fiquem preenchidos pela mesma consciência que existia em Jesus, na sua missão terrestre, e que o tornasse capaz do maior abaixamento, não apenas o lava-pés, mas o que o lava-pés anunciava, a morte de Jesus para a salvação dos homens. Tu tens consciência, meu irmão e minha irmã, que durante toda a sua missão,
sou com o Pai. Eu faço o que o Pai me mostra. Eu falo o que o Pai me fala. Eu faço tudo que lhe agrada. Tudo que eu faço, Ele o faz igualmente comigo. O Pai e eu somos um. Essa é a convicção, demais, a experiência que Jesus faz em toda a sua missão terrestre. E os discípulos, e tu, e eu, não precisamos também desta convicção, desta experiência. Daqui a poucas semanas, pelo Pentecostes, vamos de novo ser enviados em missão. Não sei se o nosso sul do Pará, no tempo de Pentecostes, será livre do vírus ou ainda não totalmente, não importa. Seremos enviados em missão e precisamos aprender desde já que na nova presença de Jesus recebemos todas as ajudas de que precisamos para levar à frente de maneira digna e sobretudo amorosa esta missão que Jesus nos confia, como o Pai confiou no Filho. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olhando para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você já tentou identificar estas ajudas que a gente recebe de Jesus, às vezes sem nem imaginar que poderia chegar uma ajuda? Isso é o fruto da nova presença, quando Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Significa que nós podemos contar com Ele, como Ele contava no Pai, com o Pai, e Ele pode contar conosco, como o Pai contou com o Filho bem amado, para realizar a salvação do mundo. Estas ajudas que Jesus, no decorrer da nossa vida, nos oferece, elas têm o nome graça. Não falo da graça santificante que recebemos no batismo e nos torna filhos e filhas de Deus. Falo daquelas graças pontuais. A gente diz atuais, mas na linguagem moderna a gente diria pontuais, que no decorrer da vida precisamos receber, precisamos também pedi-las, precisamos acolhê-las, sobretudo. Com que elas se parecem? Depende, tem todo tipo de graças pontuais. Tem as graças interiores, que se chama, por exemplo, iluminação, e tu compreendes uma coisa que não tinha compreendido, seja do Evangelho, seja da tua vida, seja do caminho a seguir, antes que o outro que vai te prejudicar. Mas pode ser, às vezes, como a gente vê tantas vezes nos Atos dos Apóstolos, um empurrãozinho para a minha vontade fraca. Eu não sei, não tenho coragem de me lançar, não sou capaz de dar este passo, não sou capaz de rejeitar um pecado que se apresenta a mim constantemente e tantas vezes me pegou. E o empurrão da graça de Deus me faz dizer: não vou cair, não. Essas são as graças que recebemos, elas são as graças interiores, elas são belas. Quem as vivencia sabe que não estou mentindo. Mas tem também todas as graças exteriores, aquelas que vêm ajudar a nossa inteligência. Por exemplo, quando na leitura de um livro tu compreendes o que tu deves fazer, tu compreendes o que não compreendias. Ou então o filme pode te ajudar a tomar uma decisão. São tantos filmes bons, com valores fortes, e que nos arrastam para cometer o melhor que somos capazes de dar. Graças interiores, graças exteriores, que vêm às vezes do próximo e que nem tem noção
Eu me lembro de palavras que eu recebi às vezes de pessoas, elas não têm noção de quanto elas me ajudaram na hora certa, do jeito certo. Aí tu percebes que é de Deus mais do que do ser humano. A pessoa nem pensava que o que ele ia me dizer seria tão importante para a minha vida. E às vezes, essas palavras recebidas norteiam ainda a minha vida. 20, 30, 40 anos atrás, não estou mentindo. Por isso, meu irmão, neste tempo pascal, tu precisas aprofundar melhor a tua intimidade com a nova presença de Jesus, pois é Ele que te proporciona essas graças que te ajudam na tua missão de pai, de mãe, de bispo, de catequista, de ministro da palavra, de pessoal da saúde, por exemplo. Tu achas que não precisam de muitas graças, de força, de coragem, de perseverança? E nós também, nesse período de coronavírus, a gente sempre repete as 3 pérolas que devemos puxar do coração de Jesus para cá: a paciência de Jesus, a confiança de Jesus em seu Pai, a constância de Jesus. Eis 3 graças pontuais que nos são dadas para não sermos derrubados pela dificuldade do período de coronavírus. E é preciso ter consciência disso, pois é assim que a gente anda, caminha na nova presença de Jesus ressuscitado. Eu paro aqui, mas eu quero que tu reflitas, que tu reconheças em tua vida e que tu, a cada dia, peças estas graças que não te faltarão, porque Jesus sabe, como lhe diz hoje, que o servo não está acima do seu Senhor. Nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Estas graças são prometidas se tu correspondes para recebê-las com todo o fruto que elas devem produzir. Que Deus nos dê de verdade essas graças de que precisamos. Amém.